no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E vou receber também, para minha alegria, o Dr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, CRM MG 15350. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Mônica Martins, moradora de Cascadura. Ela nos contou que sempre teve muitas varizes, principalmente na parte lateral da perna. Porém, ela tem notado que a região está muito dolorida e sempre que ela apalpa, o local, dói muito. Depois de procurar um médico, ela foi diagnosticada com flebite. Por isso, pediu informações sobre este problema. Dr. Silvio, bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Felicíssimo de contar com a presença do querido amigo, torcedor do Galo, Lincoln, presente aqui nos estúdios. Temos algumas coisinhas que a gente vai cutucar onça com vara curta e eu deixo por tua conta no final. E agradecer a Mônica, falar de um assunto que é muito importante, porque a questão das varizes, ela está presente no dia a dia. E, Mônica, é muito mais comum em mulher do que no homem. Esse é um dado que a gente tem, a tal da flebite. E como o Serviço de Saúde não faz diagnóstico, nem recomenda tratamento, pelo menos medicamentos, o que a gente faz é tentar ensinar. Deixa eu explicar uma coisinha para você. Nós temos no nosso corpo sangue, que é bombeado pelo coração. A importância do sangue é fundamental, é ele que, através dele, que a gente leva oxigênio, nutrientes, vitaminas para todas as células do corpo. Quem leva o sangue a gente chama de artéria. Mas o sangue tem que voltar para o pulmão, onde ele vai receber uma nova carga de oxigênio e receber uma série de nutrientes através dos vasos do mesentério do intestino para poder levar para as células. É um contínuo isso aí. Quem traz de volta, a gente chama de veias. Então, evidentemente que o tamanho dos vasos, as artérias, à medida que se afasta do coração, vai diminuindo. O maior vaso que a gente tem é a aorta, que é o vaso que sai do ventrículo esquerdo. Mas eu tenho artérias pulmonares e por aí vai. E tem veias que trazem o sangue de volta. Do grego, veia é flebos. E eu já expliquei para a família Tupi que qualquer inflamação, o médico tem a mania de botar o sufixo "it". Então eu tenho, por exemplo, uma inflamação no coração, é uma miocardite. Eu tenho uma inflamação no cérebro, pode ser uma meningite. A inflamação da veia, é flebos, é flebite. Já expliquei o que é flebite, tem dois tipos, na verdade 4. Eu tenho a flebite superficial e profunda, aguda e crônica. Então veja bem, uma flebite aguda normalmente é um processo, viu, Mônica, que se resolve espontaneamente em 1 a 2 semanas. Mas eu posso ter um processo que, por razões do próprio organismo do indivíduo, vai permanecendo. E aí eu vou ter alterações e eu espero, Helena, continuar perguntando suas dúvidas. Quais são os fatores de risco para esse problema, doutor Silvio? Pois é, o primeiro deles é exatamente o que a Mônica falou, a questão das varizes. Mas eu tenho outros fatores de risco. A hereditariedade. Evidentemente, quem tem na sua história familiar pessoas com problema de varizes, tem evidentemente uma tendência maior a apresentar essas varizes. E varizes nada mais são do que dilatação dessas veias, devido a uma estrutura que a veia possui, que é a válvula. Essa válvula é como se fosse naquele aqueduto um condutor que impede o sangue de voltar para baixo. Entendi. Por quê? Porque a artéria, ela tem a força do coração impulsionando o sangue em direção às partes mais longínquas do corpo. Mas esse sangue tem que voltar. E veja bem que trabalho árduo, ele tem que voltar contra a aceleração da gravidade. Sim. Todos os corpos, já dizia o grande Newton, que Deus o tenha, são atraídos para o centro da Terra. E o sangue é atraído para baixo pela força da gravidade, mas a veia consegue fazer com que o coração retorne, vencendo a força da aceleração da gravidade. Se me falha a memória, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aí. Essa eu tirei da algibeira. Eu dei aula de matemática e química quando eu estudava medicina. É difícil, a vida foi Brad? dura, as pessoas acham que a vida foi fácil. Foi não, dei muita aula. E aí ficou na memória, eu resgatei isso de 60 anos atrás. Mas vamos lá. A aceleração da gravidade empurra o sangue para baixo. Mas dentro da veia eu tenho uma estrutura chamada válvula, que impede o sangue de voltar, empurrando ele para cima como se fossem uns bracinhos empurrando. Junto com a força que o pulmão faz, por quê?
Quando eu respiro, há uma pressão negativa que age como um aspirador, o que ajuda o sangue a voltar. Mas se eu não tiver válvula competente que impeça ele de descer, de nada adianta o trabalho do pulmão aspirando sangue. Entendi. Com isso, eu tenho dilatação dos vasos. E aí acontece uma coisa muito simples. A velocidade com que o sangue caminha diminui. Ele fica aquilo que a gente chama de estase. E há 110 anos atrás, um chato chamado Virchow descreveu 3 fatores que facilitam as flebites. Você vê quanto tempo faz. É a estase, que é o sangue ficar parado. Lesão do vaso, no caso da própria válvula, que facilita isso. São os fatores de hipercoagulabilidade. Que palavrão que o Dr. Silvio fala. Na verdade, são fatores que aumentam a chance de formação de trombo. E veja bem, o que é um trombo? É um coágulo que pode entupir a veia. E eu posso ter esse coágulo entupindo uma veia com calibre maior, mais profundamente localizada no corpo. Eu vou ter uma trombose venosa profunda. Entendi. Qual é a consequência desse entupimento, Heleno? Você faz ideia? Não. Faz sim. Você imagina que você está indo daqui para a Zona Sul, Rebouças, e eu faço cair uma barreira na entrada do Rebouças. O que vai acontecer no viaduto? Tudo parado. Tá certo. É o trombo que obstrui a passagem do sangue. O que vai acontecer? O sangue todo para. A veia incha, dói pela inflamação. Então eu tenho dor, tenho inchação e começa a passar líquido para o lado de fora do vaso, inchando o local. Entendi. Isso faz levantar a suspeita de que eu posso estar com uma trombose venosa profunda, o que por si só já é um grande problema, mas nem é o principal. Esse coágulo ele pode eventualmente soltar pequenas partículas e aí com a circulação ele vai para o lugar para onde o sangue tem que ir. Por exemplo, pulmão. E chegando no pulmão ele entupiu uma artéria. E aí provocar uma situação que tem uma mortalidade antes do indivíduo chegar no hospital em torno de 60%, que é o tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar. Nem sempre dá tempo, né? Que eu tive sentado na cadeira onde o Lincoln está. Eu estava participando de um programa na Rádio Tupi. Eu tinha operado um tumor 6 meses antes, que é um fator de risco, você está perguntando, doenças neoplásicas. E eu fui tentar falar, e você sabe que a técnica que você me ensinou, Heleno, respire para poder falar, porque senão vai ficar ruim. Quando eu fui respirar, amigo... Aquela dor aguda, né? Olha, parecia uma facada nas minhas costas. Eu olhei para o Barbosa, que estava nesse dia no programa, ele olhou para mim, eu estava pálido. Comecei a suar, porque eu não conseguia respirar. E aí eu falei alguma coisa muito breve, ele assustado comigo, e eu fiz sinal com a mão para ele dar continuidade. Quando deu o intervalo, eu falei, Barbosa, eu não vou poder continuar. Depois eu te dou notícias. Liguei para minha filha, que é médica. Ela, naquela época, recém-formada, eu falei, você está de plantão hoje, filha? Ela falou, não. Eu falei, então me encontre em casa, que você vai levar o papai na emergência que você trabalha, porque eu estou fazendo uma embolia pulmonar. E ela, como assim? Eu falei, filha, dor torácica, eu fiz agora uma tomografia do pulmão, não tenho bolha, não tenho nada para pneumotórax, não estou com tosse, não estou com febre, não é pneumonia. O que o papai pode ter depois de ter operado um tumor? Uma embolia pulmonar. Então você não vai fazer nada porque eu sei o risco que eu estou correndo, você vai fazer só o que o papai mandar. E se errar, erro eu e mim, pela primeira vez. E graças a Deus eu estou aqui, sinal de que tudo correu bem. Agradeço a Bruna a presteza com que ela me atendeu e as equipes que me trataram no CTI, porque é uma situação muito grave. Né? Então eu falo com carinho, a sua querida esposa, Regininha, ela vem há algum tempo pedindo para falar de flebite e eu venho fugindo da raia, porque esse é um assunto que me diz respeito de uma forma que poucos imaginam. E aí se pesquisou tudo, tem varizes, pacha, obesidade, quais são os fatores de risco? Doença neoplásica. A doença neoplásica, o tumor muitas vezes produz fatores que aumentam a coagulação do sangue. E com isso o indivíduo fica mais sujeito a ter uma trombose venosa profunda. No caso da nossa querida ouvinte, é uma trombose superficial. Às vezes um traumatismo, às vezes o uso de anticoncepcional oral facilita isso nas mulheres. Gravidez, é muito comum a flebite superficial na grávida, ou até mesmo assim que ela ganhou um neném, no chamado período de puerpério. É comum ter as varizes. Por isso, por essas razões únicas que tornam as mulheres tão especiais no mundo, preservam a nossa espécie,
elas são mais sujeitas a isso, é um pouco mais comum nas mulheres. Mas como testemunho dado por mim agora, os homens também podem eventualmente ter esse problema. E antes de conversar com o Dr. Lincoln, que está aqui ao meu lado, para encerrar o nosso tema de hoje, como é o tratamento, doutor? Então, em termos gerais, se eu tenho uma flebite superficial, muitas vezes eu não preciso nem tratar. Por quê? Porque, como eu disse, é um quadro que se resolve em 1 a 2 semanas. Mas a gente, poxa, a pessoa está com dor, a gente faz um analgésico, anti-inflamatório, um calor local. Vamos procurar o angiologista, que é o médico que tem que ser procurado, porque se você tiver varizes, vai ter que usar meias elásticas. E eu não falei, mas é importante, quem tem varizes, cuidado com o avião, principalmente viagens de longa duração. Beba bastante água. Mas como? Sim, você vai ter necessidade de fazer xixi. A cada 2 horas, se possível, levante, vá até o final do avião, porque o andar comprime a panturrilha e ativa a circulação, diminuindo o tempo com que o sangue fica parado lá embaixo. Então, ande dentro do avião, uma forma de prevenir. Consulte o médico. Se você tiver um risco muito grande, até uma medicação anticoagulante ele pode fazer para evitar o risco de você ter uma trombose profunda. No caso da trombose profunda, Heleno, depende, evidentemente, de uma série de fatores. Mas o que a gente pode fazer, a princípio, é o que eu faço, usar um anticoagulante. E existem diferentes tipos de anticoagulante que será escolhido pelo médico, somente por ele, de acordo com as tuas necessidades. Eventualmente, aqueles pacientes que têm um risco muito grande ou que tiveram mais de uma varize profunda, às vezes a gente corre para o médico cirurgião vascular para ele colocar o Umbrella. Você sabe o que é Umbrella? Não. É um dispositivo, tipo um guarda-chuva, que a gente coloca na entrada da artéria pulmonar, que é como se fosse aquele zagueirão. Eu não estou falando do Digão e do Nino, não, estou falando zagueiro mesmo, Brito, Piazza. Zagueiro. Ele fica lá porque algum fragmento de sangue passar, ele recolhe, impedindo que vá para a artéria e provoque a embolia pulmonar, que é a maior complicação. Então nós botamos esse guarda-chuva, daí o nome é Umbrella em inglês, para proteger, é um tratamento cirúrgico para prevenir venose profunda. Eu acho que a gente falou tudo que era mais importante para a família Tupi entender das flebites, superficial e profunda, e eu queria reservar esses últimos 3, 4 minutos para uma pessoa que liderou 500 mil de médicos no Brasil com muita dificuldade. Lincoln e eu tive a alegria de contar sempre com o carinho dele, com a atenção dele, com o meu pensamento, em termos de que a gente precisa melhorar e muito a medicina. Não é pouco, não. Eu encontrei nele ouvidos atentos. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo no final de mandato, e eu deixo as perguntas para você, eu agora ouço com atenção. Deixa eu dar bom dia então para o Dr. Lincoln Lopes Ferreira, que é presidente da Associação Médica Brasileira, para minha alegria, participando mais uma vez aqui no Rádio Serviço Saúde. Prazer em revê-lo, meu querido amigo. Meu caro Heleno, muitíssimo obrigado em nome da Associação Médica Brasileira, família Tupi, muito bom dia, é sempre um prazer, uma honra estar presente aqui no programa, e gostaria também de cumprimentar meu amigo Dr. Silvio por esse brilhante serviço prestado à comunidade. É disso realmente que nós precisamos nesse nosso país, um conceito de sociedade e um cuidado entre cada um dos cidadãos. Doutor Lincoln, está todo mundo muito preocupado, né? Não só nesse período de pandemia, mas de uma maneira geral, né? O que pode ser feito para melhorar a saúde aqui no nosso país, meu amigo? Eu diria, meu caro Heleno, família Tupi, que é fundamental que a saúde brasileira seja tratada com a seriedade que o tema merece. Ou seja, tratar de condições de trabalho, tratar do estabelecimento de carreiras profissionais, Nós temos aí as Forças Armadas, nós temos o Judiciário, nós temos o Fisco, ou seja, nós temos instituições que prestam serviços brilhantes nesse país, e temos o Sistema Único de Saúde, que é um orgulho para todos nós. O que diferencia essas outras instituições citadas do SUS? A falta de uma política voltada para os recursos humanos, Ou seja, se eu tenho hoje um batalhão de fronteira lá em Vila Maturacá, nesse momento defendendo a fronteira do Brasil, lá perto do Pico da Neblina, é porque tem gente treinada, é porque tem gente com condições de trabalho, com segurança, que tem o devido reconhecimento pelas suas atividades, e dessa forma, para podermos fixar médicos nos 5.570 municípios do Brasil, nós precisamos ter e adotar uma política semelhante. A partir do momento em que realmente os recursos humanos forem tratados com o devido respeito, com carreira, com segurança, com condições de trabalho, Heleno, nós vamos fazer uma revolução na saúde desse país.
Doutor Lincoln, quais os fatos mais relevantes para a medicina em seu mandato, meu amigo? Diria o seguinte, em primeiro lugar, deixar claro, a Associação Médica Brasileira não é contra escolas de medicina. O que nós somos contra são escolas de medicinas ruins, que não formam médicos adequadamente. Médico bem formado presta um serviço brilhante à sociedade, vide as explicações do Dr. Silvio agora. Médico mal formado atrasa diagnóstico, erra diagnóstico, gasta recurso de forma inadequada, gera sequelas, gera perda de vida, ou seja, ele causa um dano enorme à sociedade, ele é muito caro para a sociedade. Então, uma coisa importante foi a moratória das escolas médicas com vistas ao quê? A uma reestruturação do ensino médico no Brasil. A outra questão muito importante é que ganhou muito corpo essa questão da discussão da carreira médica de Estado, que nós entendemos fundamental. O médico tem que ser tirado dos humores políticos, notadamente das pequenas e médias cidades brasileiras. Nós lidamos com questões eminentemente técnicas, complexas, importantes a saber, a vida e a saúde do cidadão, e isso infelizmente ganha muitas tonalidades políticas ainda nesse estágio social e político da nossa sociedade, desculpa a redundância. Então, você criar uma carreira, você atuar sobre os recursos humanos, você ter uma formação adequada, não resta dúvida. Por último, e não menos importante, ganhou corpo nesse momento uma discussão que nós entendíamos que deveria ter sido superada há mais de 100 anos, sabe, Heleno? Que é a questão da necessidade de um diploma válido de médico para exercer medicina. Você embarcaria num avião que o piloto não sabe pilotar? Não tivesse qualificação nenhuma? Embarcaria num ônibus que o motorista não soubesse dirigir o ônibus? Não, eu tenho um curso aqui, com todo respeito, de patinete, funciona. Desculpa, eu acho que assim, os ouvintes hoje têm um discernimento e todo mundo tem que discutir isso. Para você exercer medicina, você tem que estar capacitado, você tem que ser exigido e, obviamente, arcar com a responsabilidade dos seus atos. É fundamental, né? Ou seja, a Associação Médica Brasileira, ela é muito cidadã nesse aspecto, com vistas ao quê? Que todos nós, antes de qualquer coisa, somos seres humanos e pacientes em potencial. Queremos e temos o direito constitucional de sermos atendidos por gente boa, bem qualificada. Doutor Lincoln, a Rádio Tupi está aqui de braços abertos, né, para os nossos amigos médicos, principalmente para o senhor e todos da Associação Médica Brasileira. Espero poder revê-lo em breve, viu? Heleno, muitíssimo obrigado a todos os que nos ouvem nesse momento, um excelente domingo, e dizer que essa discussão, gente, é igual cortar cabelo e cortar unha, ela não para. Medicina é evolutiva, saúde é evolutiva, os cuidados que nós temos que ter, eles são enormes, e essa discussão, cada um de nós precisa levar para o seu dia a dia. Nós estamos num momento de pandemia, muitas pessoas dentro de casa, justamente por causa de uma questão de doença, ou seja, preservando a sua saúde, e aproveita esse momento para discutir com as suas famílias maneiras e propostas para que a gente possa sair não melhor, muito melhor do que nós entramos nessa pandemia, pelo menos no quesito saúde. Muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Doutor Silvio, ele está feliz assim também no final desse sorriso por causa do Atlético, né? O Galo está lá, já é favorito ao título, desde o início do campeonato já é favorito ao título, né? São Paulo é um mito para eles lá agora, já virou mito, mas o time é muito bom, É verdade. Agradecer ao Lincoln a generosidade da vinda dele aqui. É importante que a família Tupi entenda que a gente tem atendimento médico ruim, sim. A gente tem erros na medicina, sim, faz parte da vida da gente, mas a gente está trabalhando para tentar melhorar isso aí, se Deus quiser, em breve, que seja para a nossa geração ainda colher os frutos de uma medicina digna e bem praticada. E vamos falar da semana que vem? Se você me permite, eu vou trazer aqui, quem vai fazer o programa basicamente sozinha, ela é a Célia, nossa querida, ela é a responsável por uma série de setores da Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e eu não conheço ninguém com mais cabedal de conhecimentos. Cabedal foi ótimo. Muito tempo que eu não ouvi essa palavra. Mas com mais conhecimento para falar de diabetes e gravidez, quer dizer, o diabetes que surge na gravidez é o diabetes gestacional, mas cada vez mais a gente está vendo mulheres que precocemente ficam diabéticas e evidentemente engravidam, e aí a gravidez na diabética é a mesma coisa? Não! São coisas um pouco diferentes. E Célia vai dar as dicas para todo mundo que está querendo engravidar e sabe que sua glicose está um pouco alta. Conto com você, viu, Celinha? Domingo que vem aqui, não vai fugir desse desafio, não. E ao Lincoln, o meu carinho, o meu apreço, desejando que a gente se reveja em breve
e que, exceto no jogo com o meu tricolor, vocês continuem fazendo bonito. Isso aí. Eu sou sincero, não sou falso, não. Eu falei Galo aqui, mas de repente a mulherada ligada falou: que Galo? O que é Galo? Eu tô falando porque o Galo é o apelido do Atlético Mineiro, que é o clube do Dr. Lincoln que está arrebentando nesse início de campeonato, né? Eu diria, Heleno, que Galo é o nome do clube. O apelido é Atlético Mineiro. É verdade, porque já ficou tão tradicional, né? É o Galo Mineiro. Dr. Lincoln, um abraço, obrigado pela participação mais uma vez, querido. Valeu, Heleno. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ótimo domingo, meu caro doutor Silvio. Excelente domingo. Um abraço, queridão, e até domingo que vem, se Deus quiser. Uma semana abençoada, família Tupi, aquele beijo. Obrigado, Lincoln, mais uma vez. Você, Helena, Regininha. E a doutora Olímpia, esposa do doutor Lincoln, torcedora da Raposa do Cruzeiro. Você imagina a confusão que é lá. Deus me livre. É pior que lá em casa, o Fla-Flu. Beijo, família Tupi. Aí entra até aquela vinheta assim: coitada, tá lá na Série B, vai ralar muito esse ano. Vamos dizer que o time dela está praticando isolamento social. Vai ralar muito esse ano para voltar. Mas com toda a tradição que tem, certamente, ano que vem o Cruzeiro estará de volta à Série A, que é o lugar do Cruzeiro, né? Perfeito, Heleno. Isso Perfeito. aí, um abraço. 9h52. Show do Heleno Rotai.